Tem chamado a atenção o silêncio de Lula nas redes sociais, pelo menos até o fechamento desta edição, sobre os eventos mais recentes que podem fragilizar o governo Bolsonaro, como as manifestações do dia 19, o panelaço do dia 2 e também a não punição ao general Pazuello por conta da ida ao protesto antidemocrático, político e partidário junto com Bolsonaro no mês de maio. Será que Lula não quer Bolsonaro fora da presidência? Será que o impeachment seria ruim para os planos eleitorais dele em 2022? Vamos falar sobre isso, vamos refletir, ver como a oposição ao governo Bolsonaro se comportou nestes episódios recentes, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixe o seu like e também o que você achou de tudo isso aqui nos comentários. Bom, no dia 29 de maio tivemos manifestações contra o governo pedindo impeachment em várias cidades do Brasil. Foi notícia aqui e lá fora. Eu cheguei a fazer um vídeo como a imprensa local repercutiu o acontecimento, ou pelo menos parte da imprensa. A própria oposição se dividiu sobre o incentivo ou não incentivo aos manifestantes irem às ruas, até porque estamos em meio de uma pandemia. Então é compreensível que alguns até tivessem um certo receio desse tipo de manifestação. Mas, de uma maneira geral, todas as grandes lideranças do campo da esquerda, da centro-esquerda, se manifestaram sobre o episódio, seja antes ou até mesmo no dia, ou às vezes até depois. Boulos, por exemplo, foi um dos mais empolgados. Ele disse que o Brasil não aguenta sangrar, olha o verbo que ele está usando, vai fazer sentido lá na frente, até 2022. E no dia do protesto postou foto, enfim, fez realmente uma convocação. Marina Silva postou que por um ambiente saudável e democrático fora Bolsonaro. O deputado Marcelo Freixo tuitou dizendo: vamos tomar o Brasil, nossa bandeira, nossos núcleos, nossos símbolos de volta de Bolsonaro. Nosso país não pertence a esse desgoverno assassino. Hashtag 29M fora Bolsonaro, que foi a hashtag usada durante todo o dia. Alessandro Molon também se manifestou: Bolsonaro, a sua hora está chegando. O povo não está mais aguentando tanta fome, tantas mortes, tanto desmando. Fora Bolsonaro. Manuela Dávila também se manifestou: se o povo precisa ir às ruas em meio à pandemia, é porque o governo Bolsonaro é uma ameaça maior que o vírus. Ciro Gomes fez um vídeo de quase 2 minutos dizendo que compreendia a revolta, reconhecia os perigos e ele não condenou a ida nem incentivou. Ele apenas ponderou que aqueles que de fato fossem seriam considerados por ele heróis, mas pediu para que se tivesse todos os cuidados, usasse máscara, guardasse o distanciamento o mais possível, higienizasse as mãos, enfim, ele recomendou cautela, ponderação e reconheceu de fato o valor daqueles que estavam indo às ruas, mas também não fez uma grande convocação, ele apenas se posicionou ali desta forma. E no dia, Ciro Gomes postou uma foto de uma senhora segurando uma placa, uma bandeirinha ali: essa bandeira é nossa, fora miliciano. E na legenda da foto, Ciro Gomes colocou: viva o povo brasileiro, fora Bolsonaro genocida. Quanto a Lula, nada antes, nem durante, nem depois. Eu gravo esse vídeo dia 5 de junho. Minutos antes de eu gravar, eu fui no Twitter do Lula. Desde o dia 29 até hoje, silêncio total sobre essas manifestações. Dia 2 de junho, o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento. E assim que todo mundo ficou sabendo, houve uma manifestação nas redes sociais a favor do panelaço. E aí, novamente, Ciro Gomes, Marina Silva, Guilherme Boulos e vários políticos se manifestaram antes, convidando as pessoas para o panelaço, e alguns se manifestaram até mesmo depois, enaltecendo a força do povo nesse que muitos dizem foi um dos maiores panelaços da história recente do nosso país. Lula, nada, não disse nada a respeito disso. No dia 3, o comando do Exército decidiu não punir Eduardo Pazuello por ter ido a um protesto, a uma manifestação claramente golpista a favor do governo
e ele é um general da ativa, então ele não podia ter ido lá, ele deveria ser punido de alguma forma, desde uma advertência a uma prisão, mas o comando do Exército decidiu nada fazer, arquivou o processo e ficou por isso mesmo. A reação do meio político foi gigantesca. Olha, pouquíssimos políticos não se manifestaram. Eu vou repetir de novo. Ciro se manifestou, Boulos, Marina Silva, Rodrigo Maia, Molon. Se eu ficasse citando aqui, gastaria uns 20 minutos ou mais. Mas Lula, silêncio total sobre esse episódio. O Twitter dele, alguém pode pensar, William, mas talvez ele esteja sem o Twitter, sem acesso. Não, tá lá postando, postou a foto dele com um cachorro no colo, retweetou um monte de coisas, né, lembrando de quando ele era presidente, enfim, enaltecendo, né, aquilo que ele considera como pontos positivos de quando ele esteve no poder. E aí a gente fica pensando, poxa, ele está tendo um comportamento totalmente diferente dos demais do campo da esquerda e da centro-esquerda. Então será que só Lula está certo nessa sua estratégia e todos os outros estão errados? Ou qual que é a intenção dele com isso? Olha, talvez ele se manifeste, você assista esse vídeo aqui amanhã ou depois e ele tenha se manifestado e falado algo. Nas redes sociais o silêncio é total. O que a gente reflete, pensa e lê muitas coisas a respeito disso é de que Lula talvez não estaria tão disposto assim no impeachment de Bolsonaro. Já que, de certa forma, Bolsonaro estando no páreo, não forte o suficiente para derrotá-lo, mas forte o suficiente para ir ao segundo turno, mantendo essa polarização entre Lula e Bolsonaro, ou entre anti-Lula e anti-Bolsonaro, e assim como mostram algumas pesquisas, Lula poderia então ganhar com mais facilidade de Bolsonaro. Alguém pode dizer, mas o Lula ganha dos outros candidatos também. Esse é o cenário de agora. Eu duvido muito de que, se Bolsonaro de repente derrete ao ponto de um outro candidato, a famosa terceira via, seja ela qual for, ultrapassar Bolsonaro ou chegar perto, eu acredito que haverá uma forte onda em torno dessa terceira via para levá-la ao segundo turno contra Lula. E aí Lula, de certa forma, ficaria sem ter quem combater de uma maneira mais incisiva. Porque hoje, bater no Bolsonaro é fácil, não é difícil. É um governo desastroso, é o fundo do fundo do poço. E aí eles imaginam que Bolsonaro saindo, você de repente zera tudo e começa aí uma nova disputa. E nisso, Lula, que acabou atraindo apoio, mesmo de quem não gosta dele, mas que gosta menos ainda do Bolsonaro. Esses apoiadores de ocasião, de repente, eles sairiam do Lula e pulariam para um outro candidato. Olha, as redes sociais, elas servem de termômetro. Eu acompanho alguns debates. É muito comum a gente ler o seguinte, olha, eu não gosto do Lula, tenho fortes rejeições ao PT, ao seu governo, mas se é ele hoje quem tem mais força para vencer Bolsonaro, eu voto nele por isso. Olha, para vencer Bolsonaro, se você tira Bolsonaro da jogada, e aí? Esse eleitor que estava no Lula por ocasião, ele vai para outro. E o PT sabe disso, o PT não é bobo. E aí é interessante, então, manter Bolsonaro, de certa forma, vivo, sangrando, nos termos que muita gente usa, mas não ao ponto de derrotá-lo, não ao ponto de, politicamente, matá-lo, mas sangrando somente para mantê-lo fraco. Para que ele chegue fraco em 22 e aí o PT, repito, rivalizando com ele, retorne ao poder. O que a gente precisa entender é que esse plano pode ser que ele de fato dê certo eleitoralmente para o PT. Eu não sei se dá certo para o país, porque quando Bolsonaro sangra, nós todos sangramos juntos. O Estado sangra junto. Vidas se perdem, a economia recupera de uma maneira mais lenta. A pequena recuperação que apresentou agora no primeiro trimestre de 2021, ela foi comemorada pelos bolsonaristas, mas não tenhamos dúvidas. Ela seria maior não fosse este governo, não fosse Paulo Guedes com a sua política neoliberal que, enfim, tem atrapalhado e muito. Por exemplo, o Pronamp, que vem socorrer as empresas, só vai sair agora 6 meses depois do ano ter começado. O orçamento foi aprovado recentemente. Nós estamos vendo universidades públicas aí com ameaça de serem fechadas, de terem
a paralisação das atividades. A vacinação atrasou. Enfim, Bolsonaro sangrando no poder, o país sangra junto. E seria necessário que o Lula tivesse um pouco mais de responsabilidade com o país para que, através da força que ele tem, e ele tem força política, ajudasse a mobilizar a sociedade cobrando o impeachment para, quem sabe, o Centrão, que esteve com todos os governos, possa se sentir pressionado e passar a pautar o impeachment. Crimes para isso não faltam. É necessário só construir um ambiente político. E se o principal candidato para 2022, como apontam as pesquisas, que é Lula, não apoia o impeachment de uma maneira declarada e não apoia as manifestações nesse sentido, aí sim, o Centrão fica confortável para acompanhar esse governo até o limite, pouco se importando com as vidas perdidas até lá, e depois ele pulará para qualquer governo eleito, seja ele Lula, Bolsonaro de novo, ou Ciro Gomes, ou Dória. Então espera que Lula tenha essa responsabilidade, que demonstrou não ter em outros episódios. É bom lembrar que o PT ficou contra Tancredo Neves no colégio eleitoral de 85. O PT aliás, até assinou, mas votou contra a Constituição em 88. O PT que foi contra o Plano Real. O PT que não abriu mão da candidatura em 89, como sugeriu Leonel Brizola, para apoiar Covas, porque as pesquisas mostravam que o PT perderia para o Collor no segundo turno, como perdeu. E Covas ganharia com mais facilidade, mas preferiu arriscar. Elegeu então Fernando Collor de Mello. Então a gente espera que o PT tenha uma preocupação de fato com o país e não apenas com os seus interesses de poder, interesses partidários. Bom, meus amigos, muito obrigado. Eu agradeço a todos pela presença e participação aqui no canal Politizando. Quem puder, se inscreva, deixa o like e ative as notificações. Até o próximo vídeo.